E o tema da participação dos ouvintes é também o tema que abre este programa. Paulo Guedes afirmou que o governo pretende apresentar hoje novo pacote de privatizações. São 17 empresas estatais. Guedes elogiou a fusão da Embraer com a Boeing e afirmou que seria extraordinário se mais 2 ou 3 fusões do tipo fossem feitas entre grandes empresas brasileiras. Durante o discurso, o ministro voltou a defender a criação de um novo imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pacote de privatizações anunciado pelo ministro da Economia começará pelos Correios. No entanto, lembrou que o processo deve demorar, já que é necessário o aval do Congresso Nacional. E aí, Vera, e a desestatização? Bem-vinda a desestatização, é algo que tinha sido prometido pelo ministro Paulo Guedes, vem em boa hora porque o governo precisa de receita, precisa desengessar um pouco aí a sua estrutura, ganhar possibilidade de fazer caixa. Muita gente vai criticar fazer o ajuste fiscal com receita oriunda de privatização. Realmente isso não é o ideal, não é o ideal que você venda patrimônio para cobrir rombo fiscal, mas dada a nossa situação muito desgastada nesse aspecto, a receita de privatizações vai ser sim usada para isso, amortizar um pouco da nossa dívida, e é bom que assim o seja. A lista das 17, eu falei agora há pouco no Ministério da Economia, ainda não está totalmente fechada. Vai ser uma coletiva agora no Palácio do Planalto, vai coincidir com o horário do nosso programa, então a gente vai sabendo aí as novidades ao longo do programa, mas havia uma ou outra empresa que estava nas listas divulgadas previamente que talvez não entre no pacote anunciado hoje. Por exemplo, a questão da Lotex. É uma empresa que é concessão, então existe aí uma dificuldade jurídica de incluí-la no pacote. Outras ainda estavam passando pelo crivo da Casa Civil, do presidente Jair Bolsonaro, para que se saiba se elas vão ser anunciadas hoje. Mas o que interessa é que a ideia, o princípio de privatizar é condizente com aquilo que o Paulo Guedes defende a vida dele toda, com aquilo que ele pregou na campanha e que o presidente também prometeu fazer na campanha. E que é algo diferente do que se prometeu fazer em campanhas anteriores, né? Privatização era um assunto bicho-papão, um estigma, um tabu. Eu lembro da campanha de 2006, no segundo turno, em que o João Santana levou ao ar, na campanha do Lula, um tabuleiro de banco imobiliário em que as empresas públicas iam sendo retiradas por um Alckmin malvado. E isso ajudou a enterrar a candidatura do Geraldo Alckmin no segundo turno, obrigou a que ele vestisse aquela jaqueta com um boné ridículos, com os logotipos das empresas estatais, dizendo que não ia privatizar nada, etc. Então, que esse estigma tenha passado é importante, é um sinal de amadurecimento do Brasil. A gente não precisa ser um gigante de empresas estatais ineficientes, que muitas das quais não tem nada a ver com a função precípua do Estado, que é de garantir serviços como educação, saúde, segurança, e acabam fazendo com que a gente tenha serviços piores em áreas em que a iniciativa privada vai muito melhor naturalmente. Uma dúvida a respeito do momento em que o pacote de privatizações é lançado. O dinheiro mundial está encurtando, está sendo enxugado. A gente está aí vivendo solavancos internacionais por conta da relação entre Estados Unidos e China muito conturbada, de uma recessão global que se avizinha. Então, pode ser que não haja muito apetite para algumas dessas empresas, muitas das quais não têm aí um retorno imediato, mas ainda assim o princípio de se fazer privatizações, ele é bom, ele é positivo e ele já está sendo implementado e agora vai ser levado a essas outras empresas, Aros. E para você, Constantino, como é que fica esse pacote apresentado aí pelo Paulo Guedes? Bom, música para os meus ouvidos liberais, né? Eu por acaso, o Facebook trouxe a minha memória hoje, que completou 7 anos da data exata que eu assinei meu contrato com a Editora Leia para lançar meu livro Privatize Já. Em apenas 7 anos é impressionante como mudou não só o amadurecimento da sociedade, como o governo, a postura de governo. A Vera dizia que era tabu aí o assunto, e é verdade, mudou também a postura, né? Os tucanos privatizaram, mas até o PT privatizou alguma coisa. O ponto é que os tucanos fizeram apenas por questão de necessidade de caixa, sem convicção ideológica, enquanto que a equipe liderada por Paulo Guedes e com o secretário Salim Matar acreditam nisso na obra de uma vida. Sabem que o Estado não deve ser empresário. Os mecanismos de incentivos são muito perversos,
falta escrutínio do dono do dinheiro, porque o dinheiro é da viúva, é alvo de politicagem, de corrupção, serviços mal prestados porque não tem foco no cliente, não precisa sobreviver competindo no mercado, não tem como ser dinâmico e agressivo em premiar os mais competentes funcionários e punir os mais incompetentes, se torna cabide de emprego. Então, tem toda uma série de problemas estruturais ligados normalmente ao Estado empresário que explicam tudo que a gente viu aí, palco de corrupção, ineficiência e tudo mais, né? Cabide de emprego. O PT ajudou muito nisso, nessa mudança, nessa guinada de mentalidade, porque os escândalos impressionantes de corrupção que o partido promoveu tiveram como epicentro essas empresas estatais. Então, o programa é muito bem-vindo, é uma promessa de campanha. O presidente tem muito mérito nisso, inclusive porque no início titubeou um pouco e nessa lista aparentemente vai vir a EBC com a TV Brasil, os Correios, coisas que estavam ali provavelmente subindo no telhado, né? Não vai ser imediato, acho difícil as 17 sair esse ano, muito difícil, né? Tem um problema aí técnico, tem muita resistência de grupos de interesse, vai ter judicialização mesmo assim depois, vai ter barricada nas ruas, pneu queimado, é o que a turma do atraso, a vanguarda do atraso da esquerda no Brasil sabe fazer desde sempre, né? A questão dos Correios precisa passar por PEC, se for uma privatização direta, porque tem questões constitucionais, mas tem aí umas alternativas de talvez ir desidratando e abrindo para a concorrência. E isso é um ponto importante. Privatizar é muito, muito relevante. Eu mostro no meu livro exemplos internacionais e brasileiros de um case enorme de sucesso. Mas não é panaceia. Tão importante quanto é você abrir o mercado e gerar mais concorrência, porque é a livre competição que faz normalmente esse milagre econômico das empresas terem que focar na busca de excelência constante e no cliente, né? Então, é muito bem-vindo isso. Não acredito realmente que a motivação seja, ao contrário do que aconteceu nos governos tucanos, caixa. Claro que o governo está apertado de caixa, mas, como eu disse, há uma mudança de paradigma. Há uma equipe econômica chancelada e com autonomia concedida pelo presidente Bolsonaro que está tocando uma agenda que é promessa de campanha de acabar com essa ideia, com essa visão de que o Estado deve ser uma locomotiva empresarial da economia brasileira. Isso aí é realmente muito positivo e eu tenho apenas que dar os parabéns a todos os envolvidos e torcer para que consigam superar esses obstáculos que ainda vão vir. Diga lá, Josias. Não há muita dúvida quanto à conveniência de privatizar, né? Alguém já disse, não me lembro quem, que se o Estado for administrar um circo, o anão começa a crescer. Então, há um quase consenso aí, exceto as vozes de sempre, quanto à conveniência de privatizar. O que eu tenho muita dúvida é quanto ao ritmo, né? Nós temos, eu vi uns números aqui há pouco, vou citar de memória, se tiver errado é por pouco. 138 estatais federais no Brasil. Juntas, elas empregam alguma coisa como 500 mil pessoas. A história mostra que essas empresas são alvo de muita cobiça política e grossa corrupção. A gente não precisa nem dar muita explicação, a Lava Jato está aí para demonstrar o que aconteceu. Essas estatais dão prejuízo à União. Numa conta do final do ano passado, o Tesouro Nacional torrou 14,8 bilhões com pessoal, investimento e manutenção das estatais federais em 2017. Recebeu em dividendos algo como 5,5 bilhões, ou seja, gastou 9,3 bilhões além do que recebeu. Não há outra coisa a fazer a não ser privatizar essas empresas. O problema é que no governo Bolsonaro, a privatização ela ainda não passou da fase da retórica. Sempre que expõe os planos, não só para a privatização, mas todas as áreas da economia, o Paulo Guedes soa como se estivesse cheio de tambores. Fala da privatização desde a campanha, quando era mero assessor do candidato. Continuou falando depois que o posto de Ipiranga abriu, no início do governo. Escondeu a lista sob o argumento de que não queria atrapalhar a reforma da Previdência. Na terça, falou em privatizar gente grande, dando a entender que logo serão desestatizadas estatais graúdas. Agora, está se divulgando aí uma lista, pelo que se sabe, de 17 empresas, menor do que, a meu ver, seria razoável. Os tambores vão virando cuíca quando a gente verifica, conversei lá no Ministério da Economia, que várias dessas estatais, levadas agora à vitrine, não dispõem nem de um estudo sobre o modelo de venda, ou seja, vai ser uma coisa muito demorada.
E é preciso rezar para que isso não tenha o mesmo destino daquela promessa que o Paulo Guedes fez sobre o Sistema S. O Sistema S, para quem não conhece, é aquele caixa de 20 bilhões arrecadados compulsoriamente das empresas que o Paulo Guedes prometeu meter a faca nessa excrescência. Agora se verifica que era lorota. Então, eu receio esses planos todos, acho que está demorando demais e não sei se o governo vai ter essa força toda para implementar, inclusive porque precisa passar pelo Congresso e o Congresso tem muita gente lá que não quer dar caixa para o governo. Vera, você ainda quer falar sobre isso? Eu queria só fazer um reparo a uma fala do Constantino, com a qual eu não concordo muito, que ele disse que os tucanos privatizaram sem convicção. No governo Fernando Henrique Cardoso foi quebrado o monopólio do setor de petróleo, que é algo que não é trivial, precisou de reforma constitucional para ser feito. Foi quebrado o monopólio das telecomunicações, idem, precisou de toda uma quebra de paradigma e foi vendida a Vale, maior empresa do Brasil. Foi vendida a Embraer. Foi aberto o sistema de telefonia, como se viu com o escândalo, com o PT colocando gente na rua, quebrando tudo, etc. Eu acho que ali foi necessário uma política de Estado, e era uma política claramente pró-privatização. Tanto que ele ganhou a pecha de neoliberal, capacho do consenso de Washington. Isso perseguiu os tucanos depois e foi usado pelo PT como uma ferramenta de estigmatização do PSDB nas campanhas seguintes. Acabou afundando a campanha do Serra em 2002 e a campanha do Alckmin em 2006, porque naquela época privatização foi um sinônimo de privataria. O PT conseguiu emplacar essa narrativa. Então eu acho que Edmar Baixa, o Pércio Arida, Armínio Fraga, Gustavo Franco são tão liberais quanto Paulo Guedes. Eles podem não se dar bem, têm ali as suas brigas, muitas delas por ciúme, por ego, mas eu não diria que deixam de ser liberais, economistas liberais e de ter convicção a respeito de privatizações por conta disso. O Armínio Fraga, que fez o programa do Aécio Neves em 2014, já defendia uma pauta de privatizações abertamente naquela ocasião. Então, eu acho que sim, o Paulo Guedes faz isso desde sempre, é um discurso da vida toda dele, mas eu acho que nisso os tucanos também tiveram uma agenda virtuosa. Não, sem dúvida, o Gustavo Franco, o Armínio Fraga são liberais, outros nem tanto peronomútil, e Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida, não é. É um esquerdista, um instrumento liberal pode ser usado especificamente... Mas até aí o Bolsonaro também não é, então tá tete a tete. Não, mas mas o ponto é o seguinte... Sabe o que eu acho que vocês estão discutindo uma coisa? Deixa eu só concluir uma coisa. Antes de você falar... Pode ser que acrescente algo ao que você vai dizer. O que eu acho que deu essa fama aos tucanos, que não é de todo irreal, foi a vergonha com que eles trataram as privatizações depois do governo Fernando Henrique. Nas campanhas todas, botaram o Fernando Henrique num armário que durou muitos anos. Ele foi ser retirado do armário, agora nessa última campanha do Alckmin, ainda assim. Acho que o Aécio tirou um pouco e tal, mas nesse caso, tem toda a razão. O PSDB, depois de privatizar, e privatizou... metendo a mão em algumas coisas e tal, mas privatizou como gente grande, algumas empresas grandes foram privatizadas, eles tiveram muita vergonha desse processo. E aí ficaram com essa fama. Era exatamente o meu ponto. Eu acho que faltou convicção para fazer, mas fizeram muita coisa, né? Porque tinha uma visão de esquerda mais moderna, como a europeia, que acredita nos mercados, não demoniza os mercados. Mas, sem dúvida alguma, o pós... Como a própria Vera citou, o caso dos broches, o Alckmin virou um outdoor ambulante. Por quê? Porque ele não tinha coragem de defender aquilo. Tanto que quando eu lancei meu livro, eu convidei a musa das privatizações, Helena Landau, para um debate. E eu brinquei isso na época com ela. Eu falei, teve que vir um liberal como eu, que vive criticando muita coisa do PSDB, para defender o legado de vocês nessa área, porque nem vocês têm coragem de fazer isso. Então veja que coisa. Né? Agora, a modelagem da privatização tucana merece muitas críticas. Eu espero que a atual venha melhor. O uso do BNDES, os grupos nacionais, da forma que foi feito ali, houve muitos erros. Eu espero que isso seja reparado daqui para frente. Nesse aspecto, eu estava falando no Ministério da Economia, e parece que eles têm, no caso da Eletrobras, por exemplo, a intenção deles é colocar ações no mercado, o governo não compra essas ações, a iniciativa privada compra, o governo perde a maioria. Então a empresa... Que é o que já está sendo feito nas subsidiárias da Petrobras, com sucesso. Exato, é o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra. Acho que é esse o modelo. O capitalismo, até para que o sujeito ganhe gosto
pelo capitalismo, o que o FGTS fez na época, né? Quando permitiram comprar com o FGTS ações, o brasileiro, o trabalhador, se sentiu um pouco mais capitalista. Isso é interessante. Isso mesmo.